Utilidade pública. Salve, galera. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Bom, vídeo de hoje, eu estava revendo aqui umas anotações que eu fiz e eu acabei deixando passar esse tema, que é o fardo de existir, né? De estar nessa realidade, né? Nós temos o primeiro estágio, que é a aceitação, né? Existe um período na vida em que é normal você, não digo que todo mundo, né? Que todo mundo passa por isso, mas eu acredito que uma boa parte sim, que é a questão da aceitação, né? Você aceitar o fardo que é a existência, né? Você estar nesse mundo, né? Ninguém pediu para nascer, nós estamos aqui nessa realidade. Isso é algo que eu já falei bastante nos meus vídeos. E quanto mais a gente reluta em querer controlar as coisas, né? Em querer que as coisas sejam do nosso jeito, quanto mais a gente briga por isso, mais a gente sofre e menos controle a gente tem. É engraçado isso, né? Quanto mais a gente quer controlar, menos a gente controla. Porque a realidade não se molda, a realidade não vai se moldar a sua e nem a minha vontade. A realidade é o que é e acabou. E isso é um ponto onde muitos vêm aqui reclamar, muitos vêm choramingar, como se eu tivesse algum poder sobre a estrutura e a forma que a realidade é. Então, eu entendo que muitos estão na ilusão, muitos ainda vivem, né, no mundo da fantasia, no mundo onde existem deuses, anjos, no mundo onde eles acreditam, né? Vão para a igreja, vão para cultos achando que ali vão trazer algum benefício, alguma coisa fora do natural, né? No sobrenatural, né? Eu entendo que tem gente que ainda está nesse mundo. Para muitos desses, a realidade demora para bater, né? Em alguns casos a realidade bate. Quando a realidade bate, bate o desespero, né? Quantos casos a gente não tem aí? Mais recente que eu vi, que comentaram, foi do pastor lá que deixou o filho no carro e acabou o que aconteceu, né? Não preciso nem falar. Foi no culto, esqueceu a criança no carro, ali no calor, a criança foi de Vasco, né? Então, o que é óbvio, né? Então, essa é a realidade. A realidade, se você não se atentar à realidade, ela não vai se dobrar, a realidade não vai se dobrar às suas vontades, ela é o que é e acabou, não tem muito o que fazer. Mas a grande questão que eu queria falar nesse vídeo é sobre a arte de deixar fluir, a arte de não se preocupar com aquilo que você não consegue exercer nenhuma forma de controle. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido, né? Eu ainda tenho alguns apegos, eu ainda tenho algumas coisas que me incomodam, né? Principalmente com a questão de lidar com dinheiro, né? Algumas coisas que eu faço, eu ainda tenho aquela impressão de que eu estou perdendo, né? Ainda tem essa questão, né? Então, de lidar com o ganhar e com o gastar o dinheiro. Então, eu ainda tenho isso, eu ainda tenho muitas coisas que eu vou fazer, você vai gastar o dinheiro, mas você tem a sensação, não é que você está investindo, gastando, você está perdendo, nessa sensação de perda. Eu ainda tenho algo assim nesse sentido, principalmente quando tem o fator inesperado, né? Que nem foi, como eu já comentei nos outros vídeos, aí a questão da minha avó, gastos inesperados, e você tem aquela sensação que você está perdendo porque saiu do controle, né? Sai do controle. Quando você já sabe os gastos que você vai ter, tudo beleza, né? Você já está no planejado. Mas quando sai daquilo, dá uma certa insegurança, um receio de faltar. É isso que eu ainda estou aprendendo a lidar. Mas de forma geral, tirando essa questão, você deixar fluir, a melhor coisa que tem é você aprender a deixar fluir, a não se importar no sentido de, se você vê que não tem o que eu fazer, não há nada que eu possa fazer, eu não tenho controle sobre aquela situação, não tem como eu controlar, então
essa preocupação, né? Esse desejo de controle, de querer tomar a rédea, é outra ilusão, é mais uma ilusão que você acaba criando, e no final das contas isso só te traz sofrimento. Então, a partir do momento que você deixa fluir, muitos falam apertar o botão foda-se, né? Se apertar o botãozinho. A partir do momento que você aperta o foda-se e deixa fluir, Sala, mas tem situação que a pessoa vai se lascar, tem situação que vai dar merda. Cara, isso tem que acontecer. Tem que dar merda, porque não tem outro jeito. Você não consegue controlar. Você não tem domínio daquilo, não há o que fazer, cara. Você tá vendo uma pedra de 10 metros rolando numa montanha e a pedra vai bater ali na casa, né, ou em qualquer outra coisa. Não tem como você segurar essa pedra. O máximo que você pode fazer é avisar o cara que tá na casa, vem vindo uma pedra aí e vai arrebentar com tudo. Se a pessoa não quer sair dali, se a pessoa insiste, mesmo com a pedra vindo, não tem muito o que você fazer, entendeu? Não tem, você pode tentar pegar a pessoa e tirar de lá, mas a casa em si, ou a destruição, né? A destruição da casa é inevitável, porque você não vai conseguir controlar aquela pedra. Então tem coisas que você não vai conseguir segurar, não vai ter como você fazer nada. Então a melhor forma é deixar que aconteça, né? Você tenta fazer a sua parte, né? O que cabe a você fazer? Eu posso, o que você... Sala, eu poderia falar, conversar com a pessoa, uma situação qualquer aí. Eu vou lá, converso, tento explicar para ela. Se a pessoa não entender, você vai ficar insistindo, né? Em muitos casos você pode até tentar ficar insistindo ali, né? Tá. Tem certas situações que beleza, né? Mas tem situações que não tem nem o que você falar, tem certas situações que você não tem controle, que não tem o que você faça, entendeu? Não há nada, entendeu? Aí entra a religião, não, mas você tem que orar. Bom, a gente sabe que você ficar fazendo oração não vai resolver nada, né? Eu acho até, se a gente parar para pensar, né, pensando num Deus todo-poderoso e blá blá blá, você orar é uma ofensa, cara. Você fazer uma oração é quase como se fosse uma ofensa, né? Se parar para pensar, é uma ofensa a Deus. Por quê? Porque ele está vendo ali. Deus não está vendo, ele não é o todo-poderoso, ele sabe o que está acontecendo, ele tem consciência. Por que eu tenho que pedir, Senhor, ajuda lá? Peraí, como assim, cara? Você vê que não faz sentido. Eu vou ter que pedir algo que ele está vendo, que ele sabe, ele é o todo-poderoso, sabe de todas as coisas, então não faz sentido. É como se você fosse falar para qualquer pessoa sobre o óbvio. Você chegar para um pintor, pintor, você tem que pintar, isso é tinta. Você tem que pegar a tinta e passar na parede. Isso é um pintor, tipo, isso aí é o óbvio, entendeu? Então, isso assim, para quem acredita nesses deuses e tal, né? Então, no final das contas, o que eu venho aprendendo nos meus 42 anos de vida é deixar fluir, é olhar. Quando você deixa fluir e aceita que assim é a realidade, você aceita que, bom, ali não tem o que fazer, aqui beleza, aqui ok, aqui eu fui lá, fiz o que eu pude, beleza, consegui trazer. Vou dar um exemplo, eu gosto de dar exemplos meus, né? A minha avó se acidentou lá, caiu, foi pegar o requeijão, se machucou. O que cabe para mim fazer? Eu e minha irmã, nós fomos lá, levamos ela no médico, né, teve que comprar uma cinta lá, aí a pressão dela aumentou, fomos um cardiologista, fez todos os exames que precisava, comprou os remédios, fez exame de sangue, levei ela para fazer exame de sangue, fiz tudo que cabia a mim como pessoa, né? Tudo que eu poderia fazer para ela, fiz, resolveu o problema. Ela está se recuperando, já se recuperou bem, ok, entendeu? Tem solução, tem forma como resolver, fui lá e resolvi da forma mais eficiente, levantei cedo para levar ela para fazer os exames, fiz correr atrás de tudo, né? Mas eu e minha irmã também. Então, o que cabe a mim, fui lá e fiz, né? Sem hesitar, e fui lá e fiz e acabou. Agora, se não tenho o que eu fazer, vou ficar lamentando? Não, cara, deixa fluir. Né? Deixa fluir, e se não tenho o que fazer, vou ficar lamentando, vou ficar me preocupando, ou seja, ocupar a minha mente, ocupar o meu tempo com algo que eu não resolvo. É isso que eu vou fazer? Ocupar a minha mente com isso? Não vou fazer isso. Então, ao longo dos anos eu fui aprendendo que o melhor caminho é deixar fluir,
Né? Primeiro você tem que identificar, isso aqui dá para fazer e tal, não dá, deixa fluir, não vou alocar recurso, esforço, dedicação, tempo naquilo que realmente eu possa ter uma influência. Aí sim, isso aqui eu consigo, como no caso da minha avó, eu posso, eu vou lá, pego ela, levo, vamos fazer exame, vou fazer isso, aí sim, aí eu me esforço para algo que vai ter um resultado. Minha avó tava lá com um aparelhinho de medir pressão que era uma merda, fui lá, compramos um top, um top não, um que presta, né? Porque o que ela tinha lá é um lixo, então para ela poder aferir a pressão dela a hora que ela quiser lá. Inclusive precisou para fazer os exames e tal, né? E aí, ok. Bacana, se você se dedicou numa coisa que trouxe um resultado. Tanto é que o resultado tá aí positivo, ela tá bem em tudo, né? Então, beleza, né? Agora, nem tudo na vida é assim. Tem coisas que não tem o que fazer, entendeu? Tem coisas que você não pode fazer nada. Tem coisas que... E aí você vai ficar sofrendo por aquilo, né? Eu entendo que existe o sentimento de empatia, né? Tem muitas coisas que a gente... Eu cheguei num ponto na minha vida que tem coisas que eu não gosto nem de ver, que não vai agregar nada, né? Todo mundo tem uma tolerância, né? Eu acredito que todo mundo tem uma tolerância para sofrimento, para o sofrimento ali. Então tem coisas que eu procuro nem ver. Eu não vou ficar vendo vídeo de desgraça e tal, que eu não posso fazer nada, entendeu? Ficar só contemplando o sofrimento sem eu poder fazer nada. Então, eu procuro direcionar o meu esforço, o meu tempo para aquilo que eu realmente possa trazer algo de benéfico. Senão não adianta nada. Ficar no estado passivo, só contemplando a desgraça, só vendo coisas que não vai agregar nada, só perdendo meu tempo com aquilo que não vai trazer nada e eu não tenho controle, é besteira, entendeu? Isso aí só vai trazer malefícios. Então eu não quero isso, entendeu? Eu não perco meu tempo com isso, entendeu? E tem muitas coisas que eu deixo fluir. Fulano lá fez aqui, entendeu? Deixa fluir. Tenho controle? Posso exercer alguma influência, alguma coisa? Não. Se eu não posso fazer nada, então paciência. Não vou perder tempo com isso. Porque no final das contas é perda de tempo. Né? Você vai descobrir ao longo da sua vida que muitas coisas que você ficou se esforçando, né, para nada. Para nada. Absolutamente nada. A sua preocupação, o seu nervosismo, a sua insônia, né, a sua revolta, o seu ódio, a sua indignação, não serviu de nada. Né? Você simplesmente foi um trouxa, um idiota, que ficou ali esperneando, esgoelando, um idiota, um completo imbecil. E sim, eu já me passei por isso. Né? Eu já tive esses momentos. Então, hoje eu penso assim, peraí, ao invés de eu estar fazendo isso, ao invés de eu estar lá fazendo algo que não vai dar resultado nenhum, não seria melhor você utilizar esse nosso... Porque a nossa vida aqui é finita, né? Não seria melhor usar esse tempo para algo melhor? Será que não seria melhor, ao invés de eu ficar ali, eu direcionar para algo que eu possa ter controle, ou direcionar para algo mais útil, para algo que vai ter algum resultado? Mesmo que o resultado não seja positivo, muitas vezes o resultado é negativo, mas pelo menos você fez algo. Pelo menos você tentou algo que aparentemente você acreditava que tinha controle. Agora, para as coisas que você não tem controle, esquece, cara. Não perca tempo com isso, não. É besteira, é idiotice. Não vai mudar nada. Então, hoje, até discutir coisas que eu sei que não vai influenciar nada, eu já nem isso eu perco mais tempo, cara. Nem isso. Tá, beleza. Então, eu já nem dou bola mais. Eu não direciono mais a minha energia para coisas que eu sei que eu não tenho controle, que não vai influenciar em nada, vai mudar nada. É só perda de tempo, entendeu? Nem isso eu faço. Eu procuro direcionar todo o meu esforço, toda a minha dedicação para algo que realmente faça a diferença, que realmente fala, não, isso aqui realmente, beleza, isso aqui, aí sim. Fora isso, tô fora, cara, entendeu? E a gente tem que tomar cuidado para não entrar num ciclo, né? Muitas vezes você entra nesse ciclo de preocupação, de querer controlar, cada vez que você quer controlar, quando você vê, você olha para sua vida, você passou boa parte dela tentando controlar um monte de coisa que você não controla nada. Quando, na verdade, seria muito melhor você deixar fluir. Quando você deixa fluir, a vida fica mais leve. Quando você deixa o curso natural da vida seguir, as coisas ficam mais brandas, a vida fica melhor, você consegue ter paz, porque você descobre que, na maior parte do tempo,
a vida segue o seu curso, quer você goste ou não, e a realidade é o que é e ponto, acabou. Então, quanto mais rápido você perceber que a realidade é o que é, quer você goste ou não, você aceitar a realidade do jeito que ela é, melhor vai ser para a sua qualidade de vida. E quanto mais você tentar resistir, mais você vai sofrer, mais você vai bater cabeça e mais você vai descobrir que você tem feito o papel de idiota. Né? Que você tem sido um imbecil, porque afinal de contas, ninguém consegue controlar o fluxo da água, ninguém consegue controlar a chuva, ninguém consegue controlar o vento. O vento vai para onde ele quer e acabou a água. O fluxo da água é a mesma coisa, dos riachos, né, a mesma coisa. Enfim, a vida de forma geral segue o seu curso, quer você concorde ou não, goste ou não. Entendeu? Então, bom, basicamente é isso o que eu tinha para falar hoje. Deixe aí nos comentários se você já passou por isso. Se você já, pô, Sala, você está falando aí, está me vindo na minha cabeça. Eu achava que tinha controle de uma situação, de repente, quando eu larguei mão, parece que as coisas começaram a fluir. É exatamente isso. Eu estava numa situação lá querendo controlar a puta da vida, de repente, quando eu falei assim, falar que essa é uma coisa, foda-se, vamos deixar que... Quando eu fiz isso, a coisa começou a fluir, a minha vida ficou melhor, eu já não tenho tanta preocupação, as coisas começaram a se desenvolver, eu percebi que eu não preciso ter que levar tudo no braço, no ferro, ali na força, não há essa necessidade. Né? Então, e você começa a direcionar melhor seu recurso, seu esforço, como eu falei, direcionar melhor naquilo que você pode controlar, como a questão da minha avó. Bom, eu tenho controle, vou direcionar naquilo, e aí a eficiência aumenta de forma brutal, né? Porque você parou de perder tempo com besteira e está realmente se esforçando naquilo que importa, naquilo que realmente você pode fazer a diferença. Beleza? Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui. Se você quiser deixar o like, sinta-se à vontade de deixar o like, dislike, eu recomendo que você deixe aí seu comentário, até porque, dependendo do comentário, aparece nas lives de sexta. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Fui.